Bom, nós vamos começar a estudar agora, né, a parte de análise dinâmica de mecanismos, né, aplicado a mecanismos articulados, né. Então, de alguns dos mecanismos articulados que nós já vimos na cinemática, né, como o mecanismo de 4 barras, o mecanismo biela-manivela, né, nós vamos aqui agora continuar essa análise, passar da cinemática agora para estudar a cinética, né, que é a transmissão de força, e avaliar a dinâmica como um todo do mecanismo, né. A gente usa como referência o livro do Norton, né, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, né, esse é o capítulo 11 do livro do Norton, tá? Essa é a nossa videoaula parte 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouquinho da nomenclatura, né, que a gente vai usar para poder fazer essa análise dinâmica desses mecanismos, né? A princípio ele vai pegar um elo único, né, para poder fazer uma análise bem simples, para a gente começar depois conseguir aplicar isso em diversos mecanismos, né? Então, alguns pontos importantes da nomenclatura são, né, usa-se, né, define-se um sistema de coordenadas local, não rotacionável em cada elemento, né, em cada segmento, em cada barra, né, do meu mecanismo, né? E esse sistema de coordenadas deve ser localizado no CG dessa barra, né, no centro de gravidade dessa barra. Então a gente vai ver que para cada barra do meu mecanismo eu vou ter que definir esse sistema de coordenadas. Ele vai ser local, pertencer àquela barra, porém ele vai ser não rotacionável, né? Ou seja, o eixo X vai estar sempre no horizontal. Todas as forças externas, né, aplicadas, seja devido a uma conexão com outro elemento, né, ou de onde provir essa força, deverão ter os seus pontos de aplicação localizados em relação a esse sistema de coordenadas que a gente falou. E eu vou usar um vetor que vai usar a letra R para representar, né? O termo XX vai ser os pontos de referência, né? Serão os pontos de referência. Então a gente vai precisar de definir esses vetores R de posicionamento das forças, tá? Esses vetores deverão ser decompostos na direção x e y do sistema de coordenadas que a gente definiu no CG da barra, tá? Esses são pontos importantes que a gente vai ter que fazer na hora que eu estiver fazendo o diagrama de corpo livre de cada barra do meu mecanismo, tá? Então, como eu falei, né, ele pega um elo único para poder fazer uma análise bem simples desse elo único, né, para ficar claro como deve ser feito, para depois eu poder aplicar em mecanismos com diversas barras, né? Então, aqui, ó, analisando esse elo único, eu tenho a barra 2, né, que está conectada ao solo 1, né, o ponto O2 é o centro de rotação dessa barra. Alguns parâmetros importantes, né, que é o comprimento da barra, ele chamou de L, e o CG da barra está bem no meio, L sobre 2, então é uma barra totalmente simétrica, né? O θ2 é o ângulo de inclinação da barra, né? O ômega 2 é a velocidade angular da barra 2, né? O alfa 2 é a aceleração angular da barra 2, né? Então, para quem já estudou a cinemática, isso não é novidade, né? A gente já viu muito isso lá na cinemática do mecanismo. O vetor que ele desenhou como sendo o vetor AG2, né, seria a aceleração resultante no centro de gravidade da barra 2, né? Aqui eu posso ver que esse vetor aceleração, com essa direção que está marcada aqui, ó, ele vai ter uma componente normal, que seria centrípeta, né, que está apontada para o centro de rotação, que vai ser a principal componente, né, a maior componente desse vetor, mas ele também tem uma componente tangencial, né, que seria perpendicular à centrípeta, né? Ela vai estar apontada aqui, ó, para cima, né, mostrando que ela está fazendo, né, ou seja, a barra 2 está girando no sentido anti-horário, acelerado, né, como está mostrando o alfa 2, né? Porém vai ser uma aceleração pequena, né, porque eu posso ver que o tamanho, né, dessa componente aqui, a tangencial, ela é bem pequenininha, né? Ou seja, esse vetor ainda faz parte da análise cinemática, né, dessa barra, certo? Outros parâmetros importantes aqui, ó, o que ele chama de IG, né, IG2, é o momento de inércia de massa, né, do elo 2, né? Momento de inércia de massa, né, ele é estudado no capítulo anterior, né, do livro do Norton, né, no capítulo 10, né? Para quem tiver alguma dúvida pode fazer uma revisão no capítulo 10, ele vai falar sobre a definição desse momento de inércia de massa, que é um parâmetro muito importante, né, para se fazer análise dinâmica, né, na hora de analisar os momentos, né, os torques, né, que estão atuando no mecanismo.
Nesse elo, ele descreveu uma força externa, né, que ele chamou de FP. FP é uma força externa que está atuando nessa barra. Tá? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ela. O M2 aqui é a massa da barra 2, né, que é um parâmetro de entrada do meu problema, vai ter que ser fornecido, assim como o momento de inércia de massa, né, para a maioria dos problemas que a gente vai ver aqui no capítulo 11. Tá? Então, basicamente é isso, né? A gente descreveu, ele desenhou o sistema de coordenadas XY, que seria um sistema de coordenadas global, né? Que está localizado no solo, né? No ponto fixo do mecanismo, tá? O sistema de coordenadas local não rotacionável, eu vou desenhar ele apenas quando eu começar a fazer o diagrama de corpo livre da barra, né? E aí, no próximo slide, a gente pode ver que a gente já vai ter contato com o diagrama de corpo livre dessa barra, desse elo único, né? Então, quando ele fez o diagrama de corpo livre, ele representou as forças que estão atuando, né? Representou, primeiramente, né? Vamos falar do sistema de coordenadas, né? Ou seja, no CG da barra, ele representou o XY minúsculo, que é o sistema de coordenadas, né, local não rotacionável. Então, o X está sempre na horizontal, o Y na vertical, né? Ele representou as forças que estão atuando no elo 2, então eu tenho a força externa FP, e devido à conexão da barra 2 com o solo, né, essa força vai gerar uma reação, né, vai ter uma força aqui que ele chamou de F12, o que ela representa? É a força que o elo 1 faz na barra 2, a força que o solo está fazendo na barra 2. Lá no solo, ele também desenhou, né, e representou a reação. Aqui é um par de ação e reação, que seria F21, ou seja, a força que a barra 2 faz no elo 1, no solo. Então, esses dois vetores têm a mesma magnitude, a mesma direção e o sentido contrário, né? Tanto que ele escreveu aqui que o F21 é igual a menos F12, ok? O torque, né, que vai vir do motor aqui, né, da fonte de torque, ele chamou de T12, né, que está aqui, ó, no sentido da rotação da barra. Então aqui a gente avaliou, né, todos os parâmetros e os vetores de posição que a gente comentou, né, o vetor R, eu tenho o vetor RP e o vetor R12. O vetor RP é o vetor que vai posicionar a força FP. E o vetor R12 é o vetor que posiciona F12, tá? O que representa esse vetor posição? É um vetor que vai ter a sua origem no CG da barra, né? Repare que os dois vetores estão saindo do centro de gravidade e estão indo até o ponto de aplicação da força, né? Então, ali é o ponto de aplicação da força FP, o vetor RP termina ali. O vetor R12 ele sai desse ponto e vai até o ponto onde está atuando a força F12. Então, os vetores posição servem para posicionar as forças em relação ao CG da barra, ok? Uma coisa importante, né, que a gente vai deparar durante a solução dos problemas é que esses vetores de posicionamento, geralmente eles vão ser fornecidos, né, por exemplo, pelo enunciado de um problema, em função do módulo do vetor, que é a distância, né, que eu vou ter do centro de gravidade até o ponto de aplicação da força, e do ângulo que esse vetor vai estar, né? Muitas vezes os vetores de força também são fornecidos assim, né, o módulo do vetor e o ângulo desse vetor. Esse ângulo tem que ser medido sempre com relação ao sistema de coordenadas local não rotacionável, né? Então, os vetores, né, que eu estiver analisando, né, eu vou posicionar ele dessa forma. Depois nós vamos ver que eu vou ter mais um sistema de coordenadas, que é o local rotacionável, que ajuda a encontrar a posição do CG e desses vetores, tá? Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver analisando um mecanismo. Então, esse ângulo, uma coisa que é padronizada, é que ele deve ser sempre medido em relação ao eixo X, tá? Então, na hora que eu estiver, por exemplo, determinando um ângulo, né, que define o vetor RP, eu vou analisar do meu eixo X no sentido anti-horário. Aí o ângulo vai ser positivo, né? Supondo esse probleminha aqui que ele vai resolver desse elo, ele vai passar que esse ângulo aqui vale 30 graus, por exemplo, né? Então, na hora que eu estiver dimensionando, né, analisando o vetor RP, ele vai me dar o módulo do vetor com um ângulo de 30 graus. Já o vetor R12, né, o ângulo do vetor R12, né, não vai ser esse ângulo que a gente marcou aqui, ó, que seria do vetor
RP, né? Ele vai ser medido do eixo X até a barra no sentido anti-horário. Então seria esse ângulo aqui, ó, né? Esse seria o ângulo que eu usaria para o vetor R12. Então ele seria 180 graus mais os 30 graus, né? 210 no total, tá? Lembrando que eu tenho a opção de definir o ângulo de forma positiva ou negativa. Então a regra é o seguinte: no meu sistema de coordenadas, né, que eu tenho meu x e meu y, se eu analisar o meu ângulo do eixo x no sentido anti-horário, o ângulo vai ser positivo. Se eu analisar no sentido horário, aí o ângulo vai ser negativo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: na hora que eu vou passar a informação do vetor R12, eu poderia usar tanto um ângulo mais 210, mas eu poderia falar também menos 150, né? Que seria esse ângulo aqui, ó, girando no sentido anti-horário até a barra, tá? Então eu tenho essas duas formas de como indicar o ângulo, né, dos vetores que nós iremos trabalhar, ok? Bom, então agora pegando para resolver o problema, né, eu vou usar o método newtoniano, né? Então usar somatório de forças e somatório de momentos, né? Então ele aplica, né? Basicamente eu tenho, né, das minhas equações lá do método newtoniano, né? Eu vou fazer somatório de forças, eu posso dividir tanto na direção x quanto na direção y, né? Para ter duas equações. E o somatório de momentos, né, que vai entrar o torque, né, gerado ali nas barras. Então a primeira coisa que ele avalia seria quais seriam as incógnitas do meu problema, quais seriam as variáveis que eu teria que calcular. Basicamente a força F12, que eu vou ter a componente x e y, né, e o torque T12. Então muitas vezes o problema vai te passar uma força externa Fp e vai te passar que a barra está girando com uma certa velocidade e uma certa aceleração. Então ele vai pedir para você calcular qual que é a demanda de torque que vai precisar de vir do motor para fazer esse mecanismo girar com essas condições, com essa força externa atuante e com essa velocidade de aceleração que foi descrita, né? Ele poderia fazer o contrário, né? Passar para um torque, por exemplo, no motor de tanto, qual que é a máxima força, né? Ou qual que seria a força externa que eu poderia aplicar nessa barra para ele se movimentar numa determinada condição cinemática, né, de velocidade e de aceleração. Posso fazer das duas formas, né? Então, as minhas variáveis do problema aqui nesse caso seriam essas três: o F12x, F12y e o torque T12. Como eu tenho três equações da dinâmica, né, para poder aplicar para um mecanismo planar, né, no plano, ele não é tridimensional. Se ele fosse tridimensional, eu teria somatório de forças em x, y e z e somatório de torques, né, ou de momentos em x, y, z, né, seriam 6 equações. No plano eu tenho somatório de forças de x e y e somatório de momentos no eixo z, né, que eu vou aplicar no CG da barra, tá? Então ele escreveu as equações, né, decompôs na direção x e y, né? Então somatório das forças externas atuando no corpo vai ser igual a massa vezes aceleração, né? Então ele pegou a massa e o vetor aceleração decomposto também na direção x e y. E o somatório dos momentos, né, que estão atuando ali na barra vai ser igual ao momento de inércia de massa vezes a aceleração angular, né? Então ele tem o torque T12, ele considerou os momentos torsores no sentido anti-horário como positivo, né? E depois ele pegou e fez a decomposição de cada uma dessas componentes de força, né? O que ela está contribuindo para gerar momento, né, de rotação no CG da barra. Aqui eu desenhei os vetores para a gente poder fazer essa decomposição do vetor F12. Se você entender muito bem como é que faz essa decomposição, para fazer o FP fica moleza, né? Então olha só, por que ele tem essas duas componentes? Vamos pegar aqui primeiro o F12y. Essa componente da força F12 na direção vertical, ela vai gerar momento no CG da barra no sentido anti-horário, que eu considerei positivo, né? E o braço de alavanca que eu vou ter que usar, né, para poder fazer o cálculo desse momento vai ser o R12x, né, que é essa distância horizontal. Então veja bem, ele pegou a força vezes o braço de alavanca, né, F12y multiplicado por R12x, gerando momento no sentido anti-horário positivo, tá?
E a mesma coisa ele fez para a componente horizontal. O F12x, ele está desalinhado R12y, né? Então é invertido, né? E ele está gerando momento no CG da barra no sentido horário. Então ele vai ter sinal negativo, né? Então essa é a decomposição, né, para avaliar o momento da força F12x, tá? Então a mesma coisa ele fez para a força Fp. Então ele tem uma equação, né, que correlaciona os parâmetros do problema. Como eu estou analisando um elo único, eu tenho apenas uma barra que me gerou apenas 3 equações, com 3 incógnitas. Então eu poderia perfeitamente, né, substituir as incógnitas aqui e resolver um sisteminha linear com 3 equações e 3 incógnitas. Porém, na hora que eu começo a trabalhar com um mecanismo com mais barras, né, cada barra vai me gerar 3 incógnitas e 3 equações. Então vamos pegar um mecanismo de 4 barras, por exemplo, né, onde o solo não entra, né, nessa jogada, mas eu tenho 3 barras se movimentando, gerando essas equações. Então eu vou ter 9 equações com 9 incógnitas, né? Então para resolver esses problemas, né, propõe-se o uso de matrizes, né? Então ele transforma aquelas 3 equações na forma matricial, né? A matriz A vai ser as informações geométricas do meu problema, a matriz B serão as incógnitas, né, que eu quero calcular, e a matriz C vai ser as informações, serão, né, as informações dinâmicas do meu problema, tá? Então, ou seja, todos esses dados que estão na matriz A e na matriz C, você tem que ter condições de calcular para poder julgar aqui nos valores, para poder calcular as incógnitas do seu problema, né? Então, repare, né, lembrando lá da operação matricial, né, se eu pegar aqui, ó, 1 vezes F12x, né, o 0 multiplica F12y e o 0 multiplica o T2. Então, a primeira equação envolve F12x vai ser igual a M2AGX menos FP. É exatamente essa equação aqui, ó, passando o FP para o outro lado, né, com sinal negativo. Então, aqui eu tenho a primeira equação, a segunda equação vem da segunda linha e a terceira equação, que é de momento, vem da terceira linha, né, que ela é mais comprida, né? Então, na prática, ele pegou a força Fp, passou para o outro lado da equação e pegou todo esse parâmetro aqui, ó, e passou para o outro lado da equação, né? E aí ele transformou isso aqui numa matriz. Então, fica mais fácil de resolver e fazer o cálculo, né? E aí ele pegou para exemplificar de forma numérica, ele jogou valores, né, nesse elo, né, deu valores para todos os parâmetros e fez a continha para poder calcular a força F12 e o torque T12, né? Então ele me falou que o elo tem um comprimento de 250 milímetros, consequentemente a metade vai ser 125, né? A massa dele é 2 kg, o momento de inércia de massa em relação ao CG vale 0,011, uma força externa de 200 newtons atua a 0 graus. Então veja bem, ela realmente está alinhada com o eixo X, né? O ângulo é 0, né? Está atuando no ponto P. Os dados cinemáticos são o θ2, 30 graus, né, como eu tinha comentado com vocês. O ômega2 foi dado de 20 radianos por segundo. O alfa2, né, foi pequenininho, olha, 15 radianos por segundo ao quadrado. O AG2, que é esse vetor aqui, ó, ele vale 50 metros por segundo ao quadrado, atuando a um ângulo de 208 graus. Então quer dizer que o ângulo desse vetor em relação ao eixo X está positivo, então ele é medido no sentido anti-horário. Então eu tenho aqui, ó, 90 mais 90, eu estou no X negativo, 180. Eu vou ter mais 28 graus até chegar a ele, né? Então é o ângulo do vetor AG2, né? Com esse ângulo eu consigo decompor na direção X e Y sem problema nenhum, né? Repare que as duas componentes desse vetor vão ter sinal negativo, tanto em X quanto em Y, né? Ficar atento com esses sinais para não errar, né? Ele pede para calcular a força F12, né, que está atuando ali na junta pinada, e o torque T12, né, que é o torque, a demanda de torque do motor, né? Aqui eu desenhei os vetores posição, o vetor RP e o vetor R12, né? O vetor RP, né, ele vai estar apontado para cima, né? A setinha dele então vai estar aqui apontado para cima, né? E o vetor R12, né, a setinha dele está apontada para baixo. Lembrando que esses vetores saem do CG da barra e vão até o ponto de onde a força está atuando, né?
Então, na hora que eu for decompor esses vetores, né, eu vou usar o ângulo de 30 graus para esse vetor, o módulo dele vai ser metade de L, 125. E esse vetor aqui, o módulo dele também vale 125, e o ângulo vai ser o 210, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar todos esses vetores e decompor. Foi o que o livro fez, né? Então, ele pegou, decompôs o vetor R12 e o vetor RP, a magnitude dos dois é igual, mas o ângulo muda, né? Um tem um ângulo de 30, o outro 210. A diferença é que um vetor vai ter as componentes positivas e o outro negativo, né? Pegou o vetor AG e também decompôs na direção x e y, ambas as componentes negativas, como a gente tinha combinado, e também fez a mesma coisa para a força FP, né? Como ela só tem componente em x, né? A componente em y vale zero, né? Fazendo isso, ele vai julgar os dados da matriz, né? Então, julgando as informações da matriz, vai ficar apenas a matriz B, que são as incógnitas do problema, né? Dessa linha para essa, ele resolveu esses cálculos aqui e deu esses valores. E aí depois ele faz a solução das matrizes achando o valor do F12x, F12y e do T12, né? Tendo a componente x e y do F12, você consegue fazer Pitágoras e calcular o módulo, né, da componente total. E você também, com o sinal aqui, ó, você consegue calcular em qual quadrante ela vai estar, né? Se as duas componentes são negativas, né, ela vai estar entre 180 e 270 graus, né? Mas repare que ele optou por colocar o ângulo de forma negativa, né? Então ele está medindo o ângulo no sentido horário, negativo. Ele poderia ter colocado também no sentido anti-horário. Então seria 360 menos esse valor, né? Então essa daqui é a resposta da força F12 e essa daqui é a resposta do torque, ok? Então essa foi a solução do elo único, né, para poder fazer essa análise dinâmica dos mecanismos, tá? Nossa próxima videoaula nós vamos fazer essa mesma análise, só que agora num mecanismo de 4 barras, ok?